Olá, boa noite a todos e a todas. Todo mundo me ouve bem? Boa Sim? noite. Sim. Boa noite. Sim, sejam bem-vindas. Sejam todos bem-vindos. É uma honra e uma alegria muito grande receber nosso amigo querido Alex Terzi, que eu não consigo vê-lo nesse momento, daqui a pouco. Isso, Alex, seja Olá. bem-vindo, é um amigo muito querido. Já vou apresentando ele de uma vez para vocês. Ele é professor do Instituto Federal do Sudeste, Minas Gerais, campus São João del Rei, pós-doutor em Mindfulness e estudo sobre a linguagem pela Unifesp, UFOP. Ele é instrutor de Mindfulness, pesquisador do Mente Aberta da Unifesp, coautor do programa MBHP Educa, que é um programa de Mindfulness MBHP da Unifesp para educadores. E no NUME, além de outras coisas também que o Alex faz, e no NUME ele participa voluntariamente da elaboração e ministra aulas no programa de implementação de Mindfulness no contexto da educação. O Alex, além de tudo, ele é um grande amigo, uma pessoa incrível. Seja bem-vindo, Alex, é uma honra, uma alegria para toda a equipe do NUME estarmos com você hoje. Ô, Cris. Para mim é uma alegria enorme também, imagina, fico muito feliz. O NUME, ele é composto por amigos muito, muito queridos, então me sinto em casa, sou da equipe e assim, fico muito feliz de poder fazer parte desse grupo tão bonito, de pessoas tão engajadas assim nessa causa de propagar, de partilhar a meditação. Então, para mim é uma tremenda alegria estar aqui com vocês hoje. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Então, eu estou muito feliz. A gente também está muito feliz de estar aqui com você, Alex. É sempre um prazer estar junto com você. Nesse encontro também a gente vai ter a presença da Angélica Bernal, que também está aí, daqui a pouco ela dá um oi para se apresentar. Ela é psicóloga, mestre em Educação e Desenvolvimento Humano e professora da Universidade Tecnológica de Pereira, a UTP, da Colômbia. Então, hoje a gente tem uma amiga também colombiana, que também no NUME faz parte do programa de implementação de Mindfulness no contexto da educação. Seja bem-vinda, Angélica. Que bom que você está aqui conosco. A Angélica está aí? Olá, boa noite, querida, bem-vinda. Olá! Olá, tudo bem? Que bom estar aqui com você. Muito querido. Angélica, eu estou com uma dificuldade para te ouvir. Vocês também estão com dificuldade para ouvir ou só eu? Quem sabe se você tirar o fone, Angélica, e aí ficar sem o fone, a gente consegue te ouvir melhor. Pode ser uma questão do fone, será? Tá,
Tá, então eu vou apresentar a Rosana. Tenta sem o fone, só para dar um... Quer tentar tirar o fone, não? Tira o fone. Tenta tirar o fone para ver se resolve. Tira o fone do computador. Você desconectou ele do computador? Desconectou? Acho que eu vou sair e entro de novo. Peraí. Tá. Às vezes funciona. Tá, obrigada, Angélica. E a gente também vai ter a participação da Rosana Lucas, que também é uma amiga, é uma grande amiga, companheira do NUME, faz parte da equipe do NUME. Ela é certificada pela Mindfulness Schools para dar aula de Mindfulness, como instrutora de Mindfulness para crianças, adolescentes e escolas. E ela no NUME também participa do programa de implementação de Mindfulness no contexto da educação e também oferece cursos de Mindfulness para crianças, adolescentes e intervenções de Mindfulness para escolas. A Rosana está aí para dar um oi. Oi, Rosana. Oi, querida. Tá boa, Cris? Tudo bem? Boa noite. Bem-vinda, Rosana. Muito obrigada, viu? É uma honra estar aqui com nosso querido professor Alex, né? Trabalhar junto com vocês, poder colaborar um pouquinho também. Obrigada, Rosana. Bem-vinda. Rosana, uma alegria estar contigo também. Fico muito feliz. Obrigada, Alex. Então, passo a palavra a vocês. Alex, Rosana, Angélica, sintam-se livres. A gente, no finalzinho, vai abrir para perguntas, Alex e Rosana. Essa é a ideia, não é? Então, no finalzinho, sim. A gente abre para perguntas. Vai ficar à vontade. A gente abre para perguntas e sintam-se livres. Obrigada. Okay. Cris, eu acho que a Carmen, não sei se ela quer fazer alguma pergunta ou comentar alguma coisa, se não me engano. Às vezes, ela quer falar. Tem uma Carmen de mão levantada, é isso? Isso, será que ela quer falar alguma coisa? Senão a gente começa. A gente pode deixar Carmen, você está ouvindo a gente? Você quer colocar alguma questão agora no início? A gente pode fazer o seguinte, a gente pode separar uns minutinhos no final para perguntas e respostas, e eu vou ficar atenta aqui com o chat, e nesse tempinho reservado a gente pode levantar umas perguntas no chat também e passar elas para vocês. Pode ser assim? Combinadíssimo. Então, pronto, a palavra é sua. Então, a gente gostaria de começar com uma pequena paisagem. A Rosana, a querida Rosana, vai fazer conosco uma breve prática. E a gente queria fazer esse convite a vocês, para todo mundo participar dessa pequena paisagem. Podemos? Mesmo porque, né, Alex? Um jeito bom da gente alimentar a mente é trazê-la para o momento presente e trazê-la para o nosso convívio. Então, convido cada um, cada uma, para ajeitar a postura agora, de forma estável, com a coluna ereta, naturalmente, sem forçar, e os pés bem firmes sobre o chão, as mãos descansadas sobre o colo ou as pernas. E se for confortável para vocês, deixarem os olhos se fecharem, ou então deixá-los olhando assim à frente, um pouco abaixo, sem focar em nada especial. E vamos nos dando conta do ambiente em que cada um de nós está agora. Através dos sons que a gente possa ouvir, alguns mais próximos,
outros mais distantes. Pode ser que haja também odores, sabores neste ambiente. O toque da roupa na nossa pele, o toque da cadeira, do chão sob os pés. Estou aqui agora, neste momento. E aos poucos podemos deixar o ambiente no pano de fundo e trazer nossa atenção gentilmente para este corpo agora. Que corpo é este que eu habito agora? Notando suas diversas partes. Pode ser que alguma esteja mais relaxada que outra. Pode ser que algumas partes estejam mais frias, outras mais quentes. Notando o que for possível, se tiver algum incômodo também, sabendo que todas as condições são mutáveis e aceitando tudo como está agora. Aos poucos deixando o corpo também junto com o ambiente num pano de fundo, podemos dirigir a atenção aos movimentos da respiração no corpo, na barriga, no peito, nas narinas, simplesmente observando a entrada e saída do ar no corpo, o corpo todo respirando neste momento. Se a mente devagar, não há problema algum, isso é esperado. A gente retorna gentilmente o foco da atenção para a respiração e de volta ao nosso corpo todo e de volta ao ambiente em que estamos, que já mudou. E quando for confortável para cada um, cada uma, vamos abrindo os olhos, reconhecendo esse ambiente virtual também, em que estamos, e mexendo um pouco o corpo à medida do necessário. Muito bem-vindas, muito bem-vindos. Boa noite. Obrigado, Rosana, pela prática. Muito boa. Cris, você queria começar com alguma fala? Ou nós podemos tecer algum comentário com o pessoal? Não, pode começar, Alex. A fala é Sim? sua. Uhum. Maravilha. Então, gente, eu venho refletindo muito a respeito dessa questão do que a gente está alimentando na mente, sobretudo nesse momento que está todo mundo parado meio forçosamente, né? Meio de forma compulsória. Então, e aí eu estava pensando em falar com vocês aquilo que a gente deve alimentar a mente, não numa perspectiva que, de certa forma, já está disseminada, né? As pessoas têm falado muito sobre o que a gente deve evitar, de não ficar vendo notícias que são muito negativas, da gente não ficar se conectando com a televisão o dia inteiro, ou então com rede social, porque, né, geralmente as notícias podem não ser tão acalentadoras, né? Então a gente deve talvez se afastar um pouco disso, deve praticar atividade física, manter uma certa rotina de atividades, né? Isso são orientações que todos têm passado, né? Na página de Harvard, eles colocaram isso a respeito da gente evitar essas situações,
E só que aí eu estava pensando, né, o grupo, eu, Rosana, a Angélica e também a Geórgia, né, que participa ativamente também dessa equipe de educação, junto com o Paulo, e Raila e Vera também, é uma equipe grande, a gente tem essas pessoas que estão trabalhando com educação no contexto do NUME, mas eu pensei em falar um pouco sobre a perspectiva da meditação mesmo, do mindfulness, né? O que a gente pode fazer em termos de alimentar a nossa mente daquilo que vai talvez trazer um pouco mais de bem-estar e aquilo que vai evitar um pouco de sofrimento, de mais sofrimento, desse sofrimento cotidiano que é muito complicado, né? Muito perturbador. Então, eu estava pensando um pouco para falar com vocês a respeito disso, a ideia da ruminação, né? A ruminação é um tema que pode ser tratado para quem está chegando hoje, para quem nunca escutou nada sobre meditação, e também pode ser um tema recorrente que cada um de nós que talvez já medite há um pouquinho de tempo, né, que já tem uma certa vivência na prática meditativa, possa revalorizar, possa revisitar, porque é um tema extremamente importante. É algo que a gente experimenta de uma forma muito cotidiana, essa ideia de ruminação de pensamentos, só que muitas das vezes nós não nos damos conta em razão de um outro processo, que é o processo de piloto automático. A ideia de piloto automático ela é muito cara, ela é muito importante também dentro do processo meditativo. O piloto automático é aquele que vai fazer com que a gente esteja ou no passado, se recordando de algo, né, buscando algo, uma lembrança, uma memória, ou então a gente vai estar perseguindo o futuro. E tanto esse passado quanto esse futuro, não há problema nenhum a gente se recordar de algo, claro que não, nem de fazer projetos. Mas geralmente a gente fica muito tempo nesses dois ambientes temporais, né, vamos dizer, no passado e no futuro, e geralmente nós ficamos associados a ruminações mentais que não são positivas, né? Então essa talvez seja uma questão que possa nos unir de alguma maneira, possa ser familiar para cada um de nós. E o que acontece com isso? Existem alguns estudos interessantes, né, de neurociência. A gente tem um grande professor de neurociência, o professor Ramon Cossenza, no NUME também, e que falaria disso com muito mais propriedade e com muito mais exaustão, mas eu acho que é interessante a gente saber alguns elementos da neurociência, até para que a gente possa se familiarizar e eles passem a fazer sentido dentro da nossa prática de meditação. Então, o que acontece? A dor física, a dor que acontece fisicamente, né, por algum evento, ela vai usar, o nosso cérebro usa o mesmo sistema neural, o mesmo processo neural para dor emocional e dor social. Ou seja, aquilo que os eventos, os estímulos emocionais que de certa forma nós vamos cultivar, e também os eventos sociais que a gente vai cultivar ou não, eles vão usar o mesmo sistema de dor física, né? Então, por isso que dói efetivamente. Não é uma criação só mental. Eles trazem dor, eles trazem sofrimento para nós, né? E por que isso? Porque muitas das vezes o Daniel Goleman é um grande pesquisador, né, da inteligência emocional, mas ele é um grande pesquisador dentro da área de mindfulness também. E ele e o Richard Davidson, eles têm muitos trabalhos em comum, né? Tem um livro que foi lançado em 2017, A Ciência da Meditação, que é bem interessante. Eles trazem muitos relatos, muitas pesquisas, em que eles vão debater e discutir a eficácia de mindfulness, onde ainda não existe tanta eficácia também. É um livro interessante de ser lido, né? E o Daniel Goleman, ele fez um estudo grande na meditação, né? A tese dele de doutorado em Harvard foi sobre isso. Então, ele trouxe alguns elementos que podem nos ajudar de uma maneira muito cotidiana. A gente não precisa estar meditando há tantos anos, né? E que podem contribuir muito para nós dentro desse processo que a gente está vivendo agora, nesses tempos atuais, desse isolamento em virtude do Covid, né? Ou da Covid. E aí o que acontece? Muitas das vezes, o que o Daniel Goleman percebeu? Que muitas das vezes aquilo que é imaginado, nós sentimos da mesma maneira, a nossa pressão sanguínea sente da mesma forma, o nosso sistema cardiorrespiratório sente da mesma maneira.
aquilo que acontece, a tensão que chega externa, ou então aquilo que chega interno a nós, aquilo que nós cultivamos. Porque o sistema ele não vai saber diferenciar o que é imaginado do que está acontecendo do que está acontecendo realmente, né? E como eu falei, esse processo é um pouquinho familiar para nós. Então, se a gente falar da ruminação de pensamentos, ela está muito ligada à preocupação, o processo de preocupação. Então, imaginem só a preocupação com prazo para um trabalho. A preocupação com prazo, ela é muito maior, muitas vezes, do que com a execução do trabalho. A gente fica muito mais preocupado se vai conseguir, se não vai conseguir, se vai entregar a tempo, do que, de fato, de fazer o trabalho. Muitas das vezes a gente sabe o trabalho, já tem a habilidade para fazer o trabalho. Então, é interessante como que essa preocupação, ela ocupa muito do nosso tempo e ela traz um processo de dor, realmente. Nós ficamos nos alimentando com isso, muitas das vezes, com essa preocupação. Preocupação com o futuro, mais ainda, também é algo que acomete todos nós e muito fácil da gente visualizar. Então, a gente imagina o futuro, por que ele às vezes causa tanto desconforto para nós? Ele é o que a gente menos tem controle. Apesar da gente planejar, da gente ter todo um procedimento de planejamento, não é problema, mas muitas das vezes a gente planeja e aquilo não sai como planejado. Ou então acontecem coisas muito inesperadas ao longo do caminho. Então, essa preocupação com o futuro também ela gera uma dor muito grande para nós, né? Então, é aí que entra essa ideia da ruminação de pensamentos. O que seria essa ruminação? Eu estou falando disso o tempo inteiro, mas é bom a gente ter uma estrutura meio que conceitual a respeito disso. Vai ser aquela cadeia que muitas das vezes é quase ininterrupta de pensamentos, um pensamento vai levando a outro, vai levando a outro, e vai se ligando numa narrativa que é muito perturbadora, uma narrativa que muitas das vezes ela é incômoda para nós, ela nos causa aflição, ela nos causa dor mesmo. Então, o que a gente pode fazer com isso? A gente vai simplesmente continuar alimentando, aí que vem algumas propostas, né? A proposta talvez mais indicada seria, de fato, a gente ter uma prática regular de mindfulness. Uma prática regular, ou seja, aquela em que eu vou dedicar um determinado tempo do meu dia para a prática chamada formal. A prática formal é exatamente isso, eu dedico um tempo para ela ao longo do meu dia. A gente não precisa começar com uma prática, com uma disciplina muito exagerada, muito forte, isso não é indicado, ao contrário, a gente pode começar com 10, 15 minutos, né? Com práticas guiadas, às vezes, por áudio, então isso muita gente já tem. E muitos e muitas de vocês talvez já tenham feito o curso do Numi, o de 8 semanas, que é um curso excelente para a gente ser introduzido na prática meditativa, né? Então, esse processo de ruminação, ele muitas vezes ele é interrompido por meio de um outro mecanismo que nós temos, que é o de desidentificação. Então, se por um lado a gente tem isso é muito familiar para nós, estarmos no piloto automático, e nós cultivarmos esses estados que muitas das vezes são negativos e são perturbadores, por um outro lado a gente tem um outro mecanismo que a prática de mindfulness pode proporcionar. Mas aí é uma prática regular, uma prática contínua, que vai ser a desidentificação, né? A prática que a Rosana fez muito bem, ela fez de uma forma curta para nós. Claro, era só uma aterrissagem. Mas essa aterrissagem, ela já faz uma interrupção daquilo que a gente pode estar ruminando, daquilo que a gente está alimentando a mente, né? Do que está ocorrendo, e a gente vai trazendo de novo. Ruminação é um substantivo interessante, porque a gente vai mastigando aquilo realmente, né? A gente vai mastigando, e aí a gente traz aquilo lá, se acontecesse de novo eu falaria isso, eu fui humilhado, eu não podia ter sido, eu tinha que ter agido de tal forma e não agi, né? Ou às vezes a gente agiu de uma forma que possa ter sido um pouco mais agressiva, a gente se arrepende, aí fica ruminando esse arrependimento, essa culpa, né? Por que eu fiz desse jeito, eu não precisava ter falado dessa forma. E assim, essas ruminações, elas são muito particulares, né, gente? Então aqui, muitas das vezes a gente busca exemplos, mas esses exemplos eles são meramente ilustrativos. Isso não é algo que vai me acometer e vai acometer de forma idêntica a cada uma de vocês, né? Então, é um pouco isso. Eu diria que a médio prazo, a prática regular de mindfulness, né,
nós começarmos a estudar, a conhecer mindfulness, né? E, sobretudo, se nós tivermos uma orientação, por exemplo, de um instituto que ofereça um curso de mindfulness, e depois a gente, aos poucos, vá continuando a nossa prática particular, pessoal, isso é realmente o mais indicado. Porque esse é o processo cotidiano, é um processo contínuo, que nós vamos aprendendo aos poucos a cultivar essas habilidades de soltar, ou seja, de nos desidentificar com esses pensamentos ruminantes ou ruminativos, né? A gente vai nos acostumando, nós vamos nos acostumando aos poucos a trazer essa presença e simplesmente observar o pensamento chegar da mesma maneira que a Rosana fez muito bem, né? Os pensamentos chegam, eu me dou conta que estou distraído, e eu volto para a minha âncora meditativa de forma bem suave, de forma bem tranquila, sem fazer disso uma competição comigo mesmo, sem fazer disso algo duro, algo que cansativo. Não, ao contrário, né? Então, essa suavidade ela é muito importante também dentro do processo de mindfulness. Essa gentileza que começa cada um consigo mesmo, consigo mesmo. É uma autogentileza, né? Então, tem vários professores, a Pema Chodron é uma professora de meditação que fala para leigos também, para pessoas que não têm nenhum contato com religião, de uma forma bem laica. Ela vai dizer o seguinte: o mindfulness, a meditação, né, como um todo, ela vai ser uma forma de nós fazermos amizade de novo conosco. Eu acho isso bonito, né? Então, eu acho que isso traz essa suavidade com a qual nós devemos tratar mindfulness, né? Então, isso seria a médio prazo, né, vamos dizer. Trazer uma prática regular de mindfulness e, aos poucos, com outros elementos que nós vamos conhecendo, outros valores de mindfulness, nós vamos passando a ter mais discernimento e também vamos aprendendo, nessa postura de vigilância, mas uma vigilância suave, a soltar os pensamentos que vão chegando, esses pensamentos de ruminação, né? Então, isso seria, talvez, uma dica ou uma partilha que eu faria com vocês a respeito da ruminação a médio prazo. Porém, tem uma a mais curto prazo, que tem funcionado, em que alguns professores também vão falar sobre isso, e eu acho que faz sentido, né? Faz sentido porque muitas das vezes pratico. Então, isso é algo muito interessante da prática de mindfulness também, é de perceber aquilo em primeira pessoa, né? Você vai criando uma experiência também daquele caminho, né? Claro que você ouve a instrução, você começa a ter acesso às orientações, que são muito importantes, mas depois aquilo também vai fazendo parte da sua experiência, né? Como que isso ocorre em mim? Como que eu experimento isso? Eu acho que isso também é super válido, porque entra esse elemento de discernimento também, da própria experiência que a prática meditativa pode nos proporcionar. Então, esse a curto prazo, o que eu ofereceria para vocês, assim, como uma forma de partilhar? Que eu tenho visto efeitos bem positivos e nos grupos de mindfulness que eu conduzo, enfim, reuniões que nós temos conduzido nesses tempos, né? Eu tenho alguns grupos também, que é a ideia do relaxamento, né? E aí vocês vão falar, mas relaxamento é uma coisa tão simples assim, isso vai funcionar para interromper ruminação, para deixar menos ansioso, menos ansiosa? Com certeza. A curto prazo é uma prática interessante. Por que ela é interessante? Porque ela tem alguns benefícios que também vão sendo construídos ao longo de uma investigação científica, né? Então, tem um pesquisador, um neurocientista, chamado Rick Hanson, que ele fala um pouco sobre isso. Ele fala que o relaxamento ele vai drenar a ansiedade. Porque é muito pouco provável que você, trazendo a ideia de relaxamento, sentindo o relaxamento, você entre nesse processo ruminativo que pode gerar ansiedade, que pode gerar um estresse excessivo, né? Então, eu acho interessante essa fala dele. Daniel Goleman também se debruçou sobre esse tipo de estudo, sobre relaxamento, né? E, inclusive, com questões relacionadas a benefícios físicos mesmo, né? Da saúde física. E ele comenta nas obras dele, seja essa ciência da meditação, ele tem um outro livro muito fininho, chamado Arte da Meditação, em que ele fala isso também, sobre o relaxamento, que vai ser justamente a ideia de que o relaxamento ele nos ajuda, sobretudo, a reduzir a pressão arterial,
e talvez o mecanismo seja justamente esse, como o nosso sistema cardiovascular ele não vai diferir aquilo que é imaginado daquilo que está acontecendo de fato, e a pressão sobe, mesmo por coisas que são imaginadas, pode acontecer justamente por conta disso da nossa pressão diminuir, né? Então, ele fala desse benefício, ele fala de uma melhora no sistema imunológico também, uma pesquisa que foi feita com idosos, numa casa de repouso. Então, isso, como eu estou dizendo, a curto prazo. Nós não precisamos ser meditadores experientes de muitos anos, mas se a gente tiver uma orientação a respeito do relaxamento, vale a pena a gente colocá-lo em prática, né? E quando que a gente treina isso, para eu passar também a palavra para a Angélica, né? E ela também ter um tempo bom para falar para vocês. A gente pode fazer isso em 2 momentos, o relaxamento. A gente pode, no momento que eu vou praticando esse relaxamento, quando não está ocorrendo nada de tão desafiador, nada de tão que me aciona tanto, que me deixa muito tenso, já me deixa muito acionado, né? Eu já estou acionado por determinados gatilhos, né? Então, pode ser nesse momento em que eu já tenho uma determinada prática, e aí eu consigo, naquele momento que eu estou sendo acionado, eu consigo relaxar. Mas, para isso, eu preciso fazer em outro momento, que é um momento de prática mesmo, em que eu não estou ainda acionado, e eu vou trazer o relaxamento como uma prática cotidiana. O relaxamento, muitas vezes perguntam, né? O relaxamento não é meditação. E aí, muitas das vezes eu falo, depende. Assim, a meu ver, né, depende. O relaxamento ele pode se tornar uma prática meditativa se conscientemente você está levando atenção às regiões do teu corpo, né? E aí, no momento que você chega a essa região, você está consciente que ela está tensa, e você solta. Você tem sim vamos dizer, esse objetivo, essa motivação de soltar, né? Mas com certeza, porque você não está fazendo um relaxamento do piloto automático. Eu concordaria se a gente falasse assim, eu vou relaxar, eu vou ver Netflix, eu vou ver uma série da Netflix. Isso é relaxar. Então, não, isso não é um relaxamento a que eu estou me referindo, né? O relaxamento a que eu estou me referindo é um relaxamento consciente, em que eu vou trazer conscientemente esse autocuidado. Essa prática em que eu, por exemplo, percebo que as partes do meu corpo elas estão tensas e, consequentemente, eu trago essa pacificação. Eu trago esse cuidado, esse carinho mesmo para mim, né? E vou soltando, simplesmente soltando. Então, essa seria, na questão informal, seria isso. Como que eu vou praticar essa ideia em frente ao computador e, num dado momento, eu vejo que eu estou com meus ombros já tensos. E aí, simplesmente, eu paro minutos, 1 minuto, solto a mandíbula, né? Isso é bem interessante, que a mandíbula, muitas das vezes, ela está fechando o maxilar e a gente não percebe, né? Ao longo do dia, né? Às vezes a testa também, a gente está com a testa franzida, e aí fica muito tempo assim, né? Estudando, debruçando sobre livro, estudando e digitando. Então, essas são algumas questões. Se houver tempo, eu não vou prometer, né? Só para que a Angélica possa falar um pouquinho, e a gente possa abrir também para perguntas para vocês. Mas se houvesse tempo, depois a gente poderia fazer um relaxamento bem breve também, bem tranquilo, caso queiram, né? Lógico. A Angélica poderia falar? Ela está conseguindo? Estou aqui, está me ouvindo? Agora está melhor? Sim, querida. Está ótimo agora bom. o áudio. Vou fechar o meu microfone para você falar à vontade, tá? Que bom. Alex. Bom, boa noite para vocês. Que bom estar aqui. Eu só queria partilhar com vocês uma estratégia que fez... Eu, na verdade, assim, eu tenho usado com minhas turmas de mindfulness aqui na Colômbia e tem dado muito certo. E ajuda muito quando você se sentir naquele momento de estar preso, cheio de negatividade. E aí, no momento em que você se sente nessa situação, você pode trazer uma atitude apreciativa, uma atitude de bondade, de aceitação do que está acontecendo. É outro jeito de você
interromper aquela rumiação. Se você praticar esse estado de trazer essa atitude de apreço, pode melhorar essa condição de piloto automático, de negatividade, de se sentir incômodo pelas circunstâncias e não aceitar o que está acontecendo. Então, essa técnica que eu queria hoje compartilhar com vocês, ela tem um nome em espanhol. Gente, meu portunhol está ruim, vou pedir desculpas para vocês, espero que dê para entender, tá bom? E aí, o nome dela é Gala, e eu vou escrever aqui no chat para vocês ver. Como é que ela escreve? Espera aí, vou escrever aqui. Vamos ver se eu consigo. Gala. Tá? Tá bom? Deu certo aí para vocês verem? Gala. Tá bom. E o Gala, na verdade, foi uma ferramenta que o Donald... Ai, obrigada, porque estou me escrevendo a Tamara que está dando para me entender. Obrigada, viu? Então, o Gala é uma ferramenta que Donald Altman desenvolveu para quando a gente for absorvido pelaquela interessante que o Alice já estava falando, aquela rumiação. Então, quando aquela rumiação está presente, a gente vai naqueles momentos, passado, presente. E se fica muito no passado, então a gente já vai desenvolvendo pensamentos depressivos. Aí, se fica muito no futuro, vai para a ansiedade. Então, na verdade, essa prática, que eu acho uma prática muito linda, é baseada na bondade e na gratidão, em ampliar nossa visão. Perceba que quando você está inundado pelos pensamentos negativos, você só olha da forma restringida, da forma limitada, você não consegue enxergar a amplitude. E esta prática em particular aumenta a sua visão da situação no contexto geral. Aí ela é mais abrangente e aí você consegue ampliar a visão da vida nos que a gente está passando. E o sentido do que é valioso para você nesta vida. O reconhecimento da importância que tem as pessoas, os momentos e as situações que você experimenta. E isso te permite conectar com esse estado de emocionar com as coisas boas que tem por estar aqui, centrado na rumiação do pensamento, porque está atrapado, ficou preso naquela rumiação. Então, o Gala, na verdade, ajuda a gente a se afastar desses pensamentos negativos, leva para o lado positivo. E se você pratica o Gala pelo menos uma vez por dia, é uma questão muito interessante, porque as pesquisas já demonstraram que você reconfigura seu cérebro. E aí você consegue olhar para fora, localizar o que é agradável, de bom e de valioso na sua vida e experimentar a sensação que isso gera em você. E aí eu vou explicar para vocês que, na verdade, o Gala é um acróstico, na verdade, são as iniciais de quatro experiências muito valiosas. Então, eu vou explicar cada uma delas. Então, você vai levar atenção a aspectos positivos da sua vida. Quais? Então, a primeira coisa da Ré, ou G, em português, é algo pelo qual você sente gratidão. E como a gratidão enche o coração, a gente
descansa água. Foi a primeira letra do Gala. Eu brinco com meus alunos aqui na Colômbia, que eu falo assim, eu vou convidar vocês na terra de Gala. E o Gala é aquela oportunidade para você se conectar, justamente. Então, a primeira coisa com a gratidão. Mas também você pode agradecer a sua família, seres queridos, a sua expectativa. E aí você pode experimentar plenamente a sua vida, não? Enxergando tudo que tem de bom para agradecer. A segunda letra é A, não é? Então, a A é algo novo que você aprendeu hoje. Então, como o Gala é realizado preferivelmente no final do dia, você faz, antes de ir para dormir, antes para ir para descansar na noite, faz uma paradinha, pensa bem, percorre o dia inteiro e explora. O que você aprendeu de novo hoje? Pode ser alguma coisa que você aprendeu de si mesmo hoje, talvez uma descoberta você. Talvez você encontrou uma forma de ser mais aberto, mais conciliador com uma pessoa ou com uma situação. Ou talvez você tenha aprendido algo novo. Neste momento da tecnologia, a gente está aprendendo muitas coisas. Então, isso aí é muito interessante porque a gente valora o que aprendeu de novo. Então, está dando para me ouvir? Está dando para acompanhar? Eu estou sentindo Angélica. Um barulhinho aí. Querida, sua transmissão está falhando um pouquinho. Está falhando? Um pouquinho. Ela para um pouquinho e aí retoma, ela para um pouquinho e aí retoma. Eu acho que dá para a gente continuar. Deu para entender que é gratidão, que é Gala, que é um acróstico. G é gratidão. A é algo novo que você aprendeu hoje. Deu para entender. E aí a gente continua com um pouquinho de paciência e se parar, eu te aviso. Se travar mesmo, eu te aviso. A gente vai assim mais um pouquinho. Tá bom, eu vou só terminar com as duas letras do final, tá bom? A terceira letra é L, não? L. E a L a gente tem logro, mas não sei como fala em português. Atingir a conquista de pequenas realizações, é um ganho. Não precisa ser uma grande realização, mas que naquele dia você consiga identificar um ato cotidiano que foi uma conquista para você. Você cuidou de você aquele dia, dormiu bem, concluiu uma tarefa, conseguiu atender às necessidades de outra pessoa. Isso é uma realização e a gente pode se sentir muito bem trazendo isso de novo e voltando sobre isso no momento de ir para a terra de Gala. E eu finalmente a última letra é alegria, que traz alegria e que mudou a sua vida hoje. Então, algo que te fez sorrir, algo que te fez sentir muito bom, que pode ser algo simples, não? Por exemplo, assistir o pôr do sol, ou ouvir o canto dos passarinhos, ou alguma piada, alguma coisa que te fez sorrir no dia. E aí você termina a sua visita em Gala. Então, você foi lá, descobriu um novo aprendizagem, agradeceu, ficou feliz por ter alguma coisa especial na sua vida e, além disso, você atingiu uma realização.
Então, no final do dia, você pode escrever num caderninho, aí você escreve a data, você pode estar no futuro e olhar quais foram suas galas desses dias que você registrou. E aí você, no finalzinho do exercício, pode conectar com sua experiência e experimentar como é para você se sentir agradecido e apreciar as coisas valiosas da vida. E aí você pode encontrar o que a gente tem de valioso. E isso é o que eu queria passar para vocês. Espero que tenha sido possível me entender. Muito obrigada. Obrigada, Angélica. Obrigada, Alex. Obrigada, Rosana. Deu para entender. O Paulo também ajudou aqui no chat. Ele escreveu aqui o acróstico Gala com o significado de cada letrinha. A gente tem ainda 15 minutinhos para a gente conversar um pouquinho com quem está presente. Já tem umas perguntinhas aqui. Eu posso abrir o chat? Teve alguém perguntando aqui. Olha, o Júlio está perguntando se Gala é uma técnica de meditação, Angélica. Olha, Júlia, o Gala ela é uma prática informal. Lembrando que o Mindfulness tem práticas formais e tem práticas informais. Então, na verdade, o Gala é um exercício informal que ajuda a gente a fazer essa conexão com essa atitude apreciativa e normalmente ela está na categoria de informal. Então, no formal é aquele exercício onde a gente para tudo e senta para praticar, para conectar, certo? Com a experiência interna. E a informal é quando a gente faz no dia a dia, no cotidiano, incorpora algum elemento adicional. E essa é uma experiência que você pode aprimorar com o Gala, que é uma prática informal, realmente. Obrigada, Angélica. Deixa eu visitar o chat aqui de novo. Então, pessoal, alguém gostaria de... Estão dizendo que foi excelente, estão agradecendo. Alguém gostaria de fazer uma pergunta, desmutar o próprio áudio? Pode desmutar o próprio áudio e fazer uma pergunta para o Alex, para a Angélica, sobre a prática da Rosana. Alguém gostaria? Eu queria fazer um comentário. Por favor, Tamara. Eu queria dizer o seguinte, eu tenho praticado o G do Gala com os meus filhos. Então, a gente estava com um problema na quarentena que é eles pedirem muita coisa à noite. Mas amanhã, mamãe, você faz isso, faz aquilo. E eu comecei a ficar muito irritada com isso. E aí eu falei para eles que não podia mais pedir na hora de dormir, que era só agradecer pelo dia. E eu percebi que quando a gente faz isso em dupla ou em trio, no nosso caso, é mais fácil para fazer para mim mesma, né? Porque daí eu faço com eles. Então eu fiquei pensando assim que isso é uma prática informal, né? Quando eu escuto vocês, mas assim, qual que é a percepção de vocês aí do NUME sobre a ideia da gente praticar esse tipo de coisa em comunhão? Como é que é para vocês? Isso é muleta ou é uma coisa que fortalece? Qual que é a percepção? Desculpa, eu não consegui ver a pergunta. Quem fez por conta eu estou no celular e aí eu não consigo ver a telinha. Quem fez, por gentileza? É Tamara, meu nome. Eu posso escrever aqui no chat se facilitar? Não, Tamara, tá super tranquilo. Eu te escutei muito bem. Era só realmente, eu não sabia seu nome, era só para te chamar pelo nome mesmo. Obrigada. Imagina. Tamara, eu acho que fazer a prática em conjunto, ainda mais com os filhos, é um presentão que você está dando para eles, né? Então a gente pode, super deve assim fazer
dentro do possível, né, de uma forma muito muito tranquila, né, muito lúdica, inserir os filhos eu não vou nem dizer na meditação, mas na experiência meditativa, né? Esse estado mesmo da gente estar mais presente e dessa forma tão linda que a Angélica falou também de trazer esses valores, vamos dizer, para a prática, né? Essa gratidão, esse aprendizado, esse olhar, essa mente de principiante do que aprendeu no dia, do algo que aprendeu, né? Dessas conquistas e dessa alegria que dá contentamento, né? Então, assim, tudo aquilo que a gente puder, a meu ver, né? Trazer para os nossos filhos, a gente está dando um presente enorme para eles. Assim, eu tenho 2 meninas, uma de 17 e uma de 12. Uma vai fazer 17 agora, dia 30. Então, sempre que eu posso, na verdade, eu as convido para fazer prática, sabe? E elas vêm quando querem. Tem que ser muito tranquilo mesmo, porque senão vira uma obrigação, né? Vira uma coisa assim, meu pai está me chamando para estudar, né? Eu penso que não deve ser dessa forma. Então, eu tenho tentado fazer de uma forma bem lúdica, assim, e inserir de forma informal, né? Como você falou, seus filhos parecem ser bem menores. Então, é bem legal de colocar nesse cotidiano essas questões, esses valores da prática meditativa, do mindfulness, porque isso, de alguma maneira, vai fazendo sentido para eles, né? A gente vai plantando sementinhas, assim. Talvez seja um pouco isso. Eu estava mais curiosa em relação à sua percepção, em relação ao adulto fazendo isso, pedindo ajuda para outro. Eu usei as crianças como exemplo, até agradeço a sua apreciação nesse sentido, mas no sentido assim, em termos de efetividade, porque a colega falou que isso transforma o cérebro, né? Acho sempre isso interessante demais, que treino transforma o cérebro. Mas aí como é que é isso? Se a gente faz sozinho é mais potente, se a gente faz compartilhando com o outro ajuda, é a muleta, sabe? É nesse sentido. Eu não saberia te dar uma resposta técnica com relação à neurociência, né? Mas com relação à prática meditativa, a gente tem muitas práticas, são chamadas práticas reflexivas ou analíticas, né? E aí elas trazem essa ideia de reflexão mesmo. Quando você está com um pouco a sua atenção mais estabilizada, a gente geralmente faz uma prática atencional e depois a gente passa para uma prática reflexiva, assim. E essa prática reflexiva também ela é trazida ao longo do dia. Então, eu vou dar um exemplo simples e rápido, por conta do tempo. Um elemento importante dentro da prática meditativa é compreender a impermanência, ou seja, as coisas sempre estão mudando o tempo inteiro. Não existe momento em que ela tá igual, né? Não existe assim, era assim, foi assim. Ela é uma constante. Não existe mesmo nada permanente, nem nada fixo, né? E aí a gente vai trazendo isso ao longo do dia. A gente pode trazer isso numa prática formal de meditação analítica, reflexiva. E a gente pode, talvez, trazer isso numa prática informal, como o Gala, que a Angélica colocou de forma tão bonita, de maneira informal. Então, se você está fazendo sozinho, né, ou está fazendo com outras pessoas, isso é bem interessante. Você tá, de alguma maneira, trabalhando esse processo reflexivo com relação à gratidão, para que, né, os filhos tenham, para que você também tenha gratidão. Então, tudo isso a gente pode trazer como elemento informal, mas que pode ser em quaisquer contextos. Eu acho que é treinamento também, é cultivo também, né? Eu só queria acrescentar aqui uma coisinha na pergunta da Tamara, que acho muito interessante, é a questão das neurônios espelho, não? Que a gente sabe que se ativa, a gente está junto com o outro. E a prática com o outro, ela pode fazer a diferença. Então, eu acho que essa questão de você, ideia com seus filhos, faz com que eles adquiram, assimilem e desenvolvam também essa possibilidade de agradecer e de se sentir nessa atitude apreciativa, porque você está falando que eles reclamam, pediam muito. E olha como mudou contando deles, você trouxe a prática da gratidão. Então, isso também modula um pouco o comportamento das crianças e a gente pode modelar para eles também, desse jeito. Eles
não? As crianças vêm quando elas se sentir mais conectadas no momento, quando elas precisarem. Então, lembre-se que quando a gente estimula o cérebro, a gente facilita que conexões neuronais aconteçam. E é isso que a gente faz quando trabalha essas práticas em grupo. Então, eu acho muito bom trazer para a família, porque também vai gerar um clima de harmonia, de sintonia na família mesmo. Obrigada, Angélica. Aqui no chat estão agradecendo as práticas, estão perguntando, Alex, dos livros e dos autores que você comentou na sua fala, por favor, se você puder Bacana, repetir. bacana. Posso. Eu falei, eu acho que a ciência da meditação, que é do Richard Davidson e do Daniel Goleman, a ciência da meditação. Tem um outro que eu citei, que é um livro muito fininho, chama A Arte da Meditação. Esse é do Daniel Goleman. Inclusive vem com um CDzinho assim, de prática. E o outro que eu falei do Rick Hanson, chama O Cérebro de Buda, esse livro. É do Rick Hanson. Hanson é Hanson. Acho que foram só os três, assim. Às vezes eu cito de supetão, assim, que me vem na mente. Isso, a Rosana está colocando aqui, eu estou vendo Cérebro de Buda, Rick Hanson. Isso mesmo. E estão pedindo, obrigada, Alex, e pelos livros, pelas indicações, Imagina. pelo cuidado. E estão pedindo também, a gente está chegando ao fim, a gente tem poucos minutinhos, e estão pedindo aqui no chat a amostrinha da prática do relaxamento que você disse que poderia conduzir para a gente um pouquinho. Pode ser? Com o maior prazer, vamos sim. Vai ser. Então, a gente vai fazer bem curtinha, mas que aí vocês podem fazer no tempo que quiserem, aumentar também. Depois, não há uma regra assim, né? Podem fazer com mais tempo. A gente vai fazer curtinho só para quem nunca fez saber como é que funciona. Eu vou começar com o sininho e termino com o sininho, tá? Com o sino também, tá bom? Eu convido todos e todas para que a gente possa adotar uma postura que seja cômoda, com a coluna ereta, os pés tocando no chão, sustentando uma base, caso estejamos na cadeira. As mãos vão se sustentar, descansando sobre as pernas. Eu retraio levemente o meu queixo, para que a coluna fique mais ereta e mais neutra. Se quiser, você pode fechar os olhos. E nós vamos iniciar essa prática de relaxamento, um relaxamento que é consciente e compassivo. Porque eu posso levar cuidado aos poucos para as diversas regiões do meu corpo. Começando pela testa. Você não precisa se lembrar da testa, pensar na testa, você sente ela agora. Leva a sua consciência suavemente a essa região. E assim você vai fazer em todas as partes do corpo. Soltando a testa como se ela estivesse se derretendo de fato. E cada vez que você soltar o ar, a exalação vai ser uma amiga que vai te ajudar a soltar cada parte que for sendo mencionada. Os olhos vão pesando suavemente, as pálpebras, as bochechas, suavizando de forma bem tranquila o maxilar, deixando que ele se solte, dando conforto a essa região. Descendo com a consciência para o pescoço, chegando até os ombros. Procurando dar uma atenção especial aos ombros que ficam tensos ao longo do dia, que carregam preocupações, de sabores também.
E a gente permite que os ombros se entreguem suavemente ao relaxamento. Tá tomando consciência do braço direito, que também suavemente vai se soltando. Cotovelo, antebraço direito e a mão direita. Tá suavizando agora o esquerdo, levando a sua atenção plena, a sua consciência para essa região. E o braço esquerdo vai se soltando suavemente. Permita que as mãos não fiquem com os punhos fechados. Solta as mãos sobre as pernas. Também o peito e a região abdominal. Também as costas. Como se a coluna, vértebra por vértebra, se suavizasse. Também todos os músculos das costas, a cervical, a torácica, a lombar. Você pode permitir e acessar esse relaxamento, sendo um ato de autocuidado, de atenção, de carinho consigo mesmo e consigo mesmo. Vá soltando o quadril, as nádegas, suavemente levando a consciência a toda a extensão da perna direita. Começando pela coxa, percebendo se a coxa está se fechando uma contra a outra e deixando que ela se solte. Joelho direito, panturrilha, calcanhar e pé direito. E agora, levando essa mesma calma, essa suavização, essa tranquilidade para a perna esquerda. Toda a extensão da coxa esquerda, o joelho, panturrilha, o pé esquerdo. Procura agora expandir sua consciência para o corpo como um todo, talvez percebendo como ele está agora. Talvez não querendo nada de especial, não esperando nada de especial, talvez um pouco mais de calma. Uma calma que é acionada, que é reconhecida por você, porque você pode fazer isso. Independentemente de fatores externos, e também como uma maneira de se conectar com o presente, levando esse carinho para si mesmo, para si mesmo. Aos poucos, está tomando consciência do local de novo que você se encontra. Se quiser, suavemente abra os olhos e vá percebendo cores, formas, texturas. Percebendo que o seu interior está totalmente conectado com o exterior. E assim, concluindo esse relaxamento, mas talvez se recordando, como a própria tradução de Mindfulness, se lembrando que você pode, talvez, trazer esse objeto de relaxamento para o seu dia a dia. É isso. Espero que vocês tenham gostado e que possa ter feito sentido para vocês. E o relaxamento pode ajudar a gente a sair dessa ruminação nesses tempos meio complicados, né? Obrigado, gente. Estou vendo os comentários aqui. Não consigo responder porque o celular está no tripé, mas fico muito, muito grato a todos e todas que participaram dessa live. Muito mesmo. Sem vocês, a gente não teria com quem partilhar, então vocês é que estão dando um presente para a gente de poder compartilhar a meditação.
grato também ao Nume, meus queridos amigos. Não sei escrever, não, Rick. Obrigado, Alex. Obrigada. Obrigado. Obrigada, gente. Obrigada, Rô. Já Matheus tem, mas eu tô Obrigada, lendo. Alex. Obrigada, Angélica. Graças. Obrigada. Obrigada, Alex. Obrigada, Rô. Obrigada a todos vocês. Cris, todos. Muito obrigada. Obrigada, tchau. Bom, o bom é que ele vai fazer uma caminhada